Então, eu acredito, por exemplo, tem um espírito que fica muito próximo de mim desde que eu saí da igreja evangélica, que eu percebi, em 79 eu percebi esse espírito perto de mim. E que até hoje é um espírito muito presente, é um guardião, que é o seu Sete Encruzilhadas. O Sete Encruzilhadas foi em suas reencarnações atrás, ele fala conosco que esse espírito, ele falou que tem muitos sete que trabalham, é uma legião, mas ele especialmente, ele teve 7 encarnações consecutivas como militar aqui na Terra. Numa delas, ele foi um dos 4 generais de Alexandre. Alexandre tinha o Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Ele diz que ele era o Seleuco, um dos generais de Alexandre. Mais tarde, entre uma encarnação e outra, ele reencarnou na França como general Berthier, que era um general de Napoleão Bonaparte. E que ele, na época, ele levou cativo o Papa, na época, né, e tirou o Papa ou de Roma ou de alguma cidade lá e levou cativo. E ele trabalha muito, muito próximo de mim. Muitas vezes as coisas ocorrem, alguma coisa que não é muito boa, ele chega para mim e fala: sou criança, você quer que eu tome conta disso para você? Como eu, apesar de muito tempo lidando com ele, eu conheço os elementos que ele utiliza, eu falo assim: olha, pode fazer desde que você siga o conselho de Pai João de Aruanda. Então, se você seguir, aí você pode fazer o que você quiser, seguindo o conselho do Pai João. Porque eu garanto que vai ter um outro espírito ainda mais esclarecido, auxiliando ele a tomar as decisões. Tem outros espíritos que são guardiões e que trabalham muito na Umbanda, que são militares, no sentido de que tem uma hierarquia, uma função, uma especialidade, com os chamados Exus mesmo. Dentre eles, nós temos o Veludo, que é um que trabalha conosco, né? Um dos que responde pelo nome de Veludo, que na última encarnação dele, ele viveu ali próximo de Budapeste, aquela região ali, como uma pessoa da alta aristocracia na época, e que depois de desencarnar, ele foi chamado para vir para a psicosfera do Brasil e aqui observar algumas questões. Com o tempo, ele foi se afeiçoando da causa dos negros, de uma série de coisas envolvendo os negros aqui no Brasil. E aí ele optou em pedir a quem ele deveria pedir, a quem era superior a ele, para ele trabalhar nas casas de Umbanda, apesar de ele não ter sido uma pessoa ligado, digamos assim, à raça negra em si, e nem ligado à filosofia do candomblé ou da Umbanda. Mas ele pediu porque ele criou muita afinidade ao observar aqui no Brasil como era feito esses cultos. E o Veludo trabalha conosco também, muito elegante, muito mulherengo, como eu brinco com ele, né? Muito mulherengo. Aí eu falei assim: poxa, Veludo, você deve sofrer, né? O que é? Mulherengo igual você ter que trabalhar através de um médium que é gay, né? Igual eu. Eu falei assim: poxa, deve ser uma... Ele falou assim: Rosso, o que eu posso fazer, né? Nada é perfeito, não tem como eu te convencer o contrário. Eu falei assim: não, Veludo, não vai ter por enquanto, né? Nessa encarnação. Espero que nas próximas 20 também não. Ele falou assim: então tá, tem coisa que é imposição divina, me impuseram aqui, eu tenho que ficar e agradecer a oportunidade. E o Veludo está, hoje, ele trabalha na equipe do espírito Joseph Kleber. Ele está aprendendo a fazer cirurgias espirituais. Ele falou assim: eu fiquei tão encantado com o processo que eu pedi para eu começar a estudar. Ele falou assim: lógico que eu vou demorar anos e depois eu vou ter que encarnar para entender mais disso, né? Mas eu já estou estudando na equipe do Joseph Kleber para que eu possa entender um pouco mais a respeito de cirurgias, de cura nessa área. Estou especializando. Então ele vinha antes se apresentando com a capa, um azul bem profundo, quase preto, sabe, com um sorriso intenso nos lábios. Tem até um desenho que os espíritos fizeram, né, dele, um retrato mesmo, aquele sorriso bem farto e tudo, e com os trejeitos próprios de um Exu de Umbanda. Ele foi trabalhando conosco, hoje ele aparece conosco, vestido de terno, gravata, sempre sorridente, aquele sorriso um pouco sarcástico e tudo, dando gostosas gargalhadas e tudo, das coisas, ele brinca, eu rio muito, Robson, de vocês, dos planos que vocês fazem plano tão detalhado sobre a vida de vocês, eu começo a rir disso, porque o plano do homem lá em cima é bem diferente do que vocês planejaram. Aí eu começo a rir da ingenuidade de vocês com os planos de vida que vocês montam. Por isso que eu rio demais nesse sentido, né? Assim, as minhas gargalhadas são mais nesse sentido, né? E
tem outros mais que trabalham, mas temos também, por exemplo, as guardiãs, que trabalham conosco, por exemplo, Semiramis, Astrid, Diana, Verusca, a própria Hermina, Loyola, né? Como guardiãs, que trabalham. Aí a gente só faz uma distinção seguinte, essa é a distinção nossa, de guardiões superiores que trabalham mais a nível planetário e os guardiões do dia a dia, ou terra a terra, que trabalham aqui na Terra mesmo, mais próximos do ser humano, que são esses Exus. São guardiões de ruas, guardiões de instituições, né, que guardam instituições filantrópicas, que preservam a segurança de médiuns, de oradores, palestrantes, sendo ou não espíritas, mas pessoas que estão fazendo alguma coisa em benefício da humanidade. Um guardião que pode trabalhar aqui com sua equipe inteira, preservando o ambiente daqui, que a gente chama de guardiões terra a terra. Eles ficam mais próximos, porque sem eles nós não faríamos o nosso trabalho. Por isso, talvez, na Umbanda tem um ditado que fala que uma banda sem Exu não se pode fazer nada. Se a gente trabalha numa tarefa dessa e não temos esses guardiões, a gente está muito sensível a ataques das trevas, alguns ataques, né? E aí tem as suas diversas categorias, especialidades, os caveiras, né, que são guardiões que trabalham no processo de transição das almas, né, e que não tem essa aparência absurda que muita gente descreve, né, que aparece de uma cabeça de caveira. Não, eles são militares altamente responsáveis, eles trazem uma caveira no peito, que assim, né, e eles são muito responsáveis. Quando eles estão em lugares mais trevosos, eles projetam esse símbolo no astral, longe, e o bando de obsessores saem correndo de medo deles, né? Então, cada um vai tendo a sua especialidade de acordo com aquilo que foi determinado pela divina providência. Mas não no sentido de que esse é melhor do que aquele. Apenas a especialidade deles é diferente uma da outra. Uns têm mais a ver conosco aqui e outros têm a ver mais com o planeta de um modo geral. Muito legal. Então, só para revisar essa história da arqueologia espiritual, basicamente seria você como médium, né, ou médiums, irem até locais, né, sítios arqueológicos, e aí você, através do toque, qual é o nome que você der? Psicometria. Psicometria. Então você faz uma leitura espiritual do ambiente quando você toca ele. Desde que isso seja conduzido por algum outro espírito mais esclarecido. Tá. Porque, em geral, quem possui essa habilidade, a pessoa não consegue ele próprio fazer a hora que ele quer. É diferente de, por exemplo, eu estar aqui, aí eu resolver entrar em transe e pedir algum espírito que esteja presente e ele falar. Na psicometria eu não posso fazer isso. Uhum. A psicometria não é mediunidade, é paranormalidade. Então a gente não precisa de espírito no sentido para provocar coisa. Eles permitem que isso manifeste com um fim construtivo. Entendo. Porque senão vira uma coisa de espetáculo, transformar isso num espetáculo. Na psicometria, bom, eu não conheço ninguém que use dessa forma. Mas essa psicometria, por exemplo, ela poderia funcionar com objetos também? Com objetos também. Então, por exemplo, tem uma caveira aqui de obsidiana, não é isso? É. Então, por exemplo, supostamente... Alguém esculpiu essa caveira. Sim. A pessoa tocou aí, ele vai ver a cena de quem esculpiu, o local que ele estava fazendo isso, tudo que está relacionado, qual o sentimento, emoção que a pessoa estava vivendo naquele momento, tudo isso ele consegue perceber. Eu conheci uma pessoa aqui de São Paulo, tem anos que eu o vi, e ele tinha essa habilidade. Ele não era nem espírita, não, mas ele tocava numa coisa, às vezes ele estava com você, ia fazer assim com você, ele parava. Robson, está acontecendo isso, começava a descrever para você toda a situação que você viveu ao tocar aqui. Ele tocava esse copo e falava tudo a respeito, né? Na época que eu conheci, tinha uns 19 anos de idade, um rapaz, mas uma pessoa fantástica na época que eu conheci. Depois eu perdi o contato com ele. Fiquei sabendo através de alguns companheiros ligados ao movimento espírita, mas eu não cheguei a tocar nisso com a pessoa, que a dona Zíbia Gasparetto também tinha essa habilidade. Tá? Mas eu pessoalmente não a perguntei, não abordei nada disso, porque o meu interesse era outro, completamente diferente, né? Só ouvi falar a respeito. Mas poucos médiuns têm isso, né? Ou talvez permitam que isso seja aflorado neles, né? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.